Bom dia. Estamos aqui para mais um treinamento, tá, referente ao SINGEM, Sistema de Gestão Empresarial, tá, onde daremos continuidade na aula 5, tá, referente ao financeiro, onde nós iremos abordar previsões e caixa. Tá. Então, um dos ícones que a gente vai abordar agora, tá, de início, é o cadastro de operações e o cadastro de plano de contas, tá? Então vamos visualizar o cadastro de operações. Então, o cadastro de operações fica aqui em cadastros, operações. Então, o que é que a gente vai cadastrar aqui no cadastro de operações, certo? Nós iremos trabalhar aqui todos os nossos bancos, todas as nossas contas que a gente possui, tá? Todas as contas que sua empresa possui. Então, a gente faz esse cadastro em operações para ter o controle tanto de crédito como débito, tá? Das suas contas, como também para a emissão de boletos bancários, certo? Então, para a gente dar início ao cadastro de uma nova operação, a gente utiliza aqui a tecla do mais, tá? Onde o sistema vai gerar um código automático, certo? E aí a gente puxa a descrição do banco, tá? Lembrando que a gente possui um layout de vários bancos aqui já cadastrados, certo? E aí a gente pode apontar o banco, certo? Que será correspondente às informações que você vai lançar aqui, tá? Lançamos o número da agência, o dígito, conta corrente, tá? O dígito da conta corrente, dias mais, que é o dia para compensação, tá? Referente ao boleto bancário, certo? Nosso número, carteira, convênio, tá? Essas informações são essenciais para a emissão de boletos bancários, certo? Então, complemento, cheque, se você trabalhar com cheque, tá? Aí você iria definir a numeração do último cheque que foi impresso, tá? Isso é se você trabalhar com a impressão de cheque no formulário contínuo, tá? Então, no momento que você informar a numeração do cheque, aquele próximo cheque que você for emitir no formulário contínuo já vai ser contado aí nesse campo cheque, tá? E aqui é os dias para protestar em cartório, certo? Se o boleto for aquele boleto de formulário contínuo que já vem pré-impresso, tá? Que o banco disponibiliza, você marca o checkbox pré-impresso aqui na tela, tá? Se for para protestar em cartório, tá? Com esses dias de protesto, você marca cartório. E se o boleto for próprio, tá? Como assim boleto próprio? Esse boleto aí próprio significa que você faz o envio dos boletos para teu cliente, tá? Então, se você marcar o boleto próprio, o banco vai identificar lá no arquivo de remessa que aqueles títulos vão ser enviados por você, tá? E se você deixar esse campo boleto próprio desmarcado, o próprio banco já entende que os boletos vão ter que ser gerados por ele, tá? E o envio vai ser feito por ele, certo? Então, para finalizar o cadastro, a gente vem aqui no gravar registro, ok? Vamos observar agora o cadastro de plano de contas, tá? Que fica nessa penúltima aba aqui, plano de contas, certo? Então, o nosso cadastro de plano de contas é realizado da mesma forma, tá? Para dar início ao novo cadastro, sempre utilizamos o mais, tá? Não esquecer, tá? E ao término, no gravar registro, certo? Se eu quiser editar algo, eu venho no editar registro, e se eu quiser excluir algo que foi cadastrado, eu consigo excluir aqui, tá? Isso é, se eu não tiver tido nenhuma movimentação em alguma conta, tá? Então, no momento que eu inicio, eu lanço um código, tá? Sempre estabelecendo a sequência das contas, certo? Então, como é que a gente inicia um cadastro? A gente tem que distinguir o que é uma conta sintética, tá? De uma subconta. Então, o ativo aqui, como exemplo, é uma conta sintética, tá? Então, quando se tratar de uma conta sintética, eu deixo desmarcado o movimento e deixo desmarcado também a despesa, tá? Se houver alguma previsão para essa conta em valor, você lança a previsão, tá?
Então eu tomo como exemplo sempre um plano de contas despesa, tá? A conta despesa. Então eu criaria a conta despesa, tá? Com o código para ela, tá? Estabelecido de acordo com a sequência que é gerada, que a gente lança aqui, tá? Estabelecendo a sequência, obedecendo essa sequência. E aí eu lançaria a despesa. Então, como a gente tem a conta 3 aqui, eu vou lançar a despesa como 4, tá? Então eu viria no mais, tá? E a conta despesa eu lanço como código 4. Então, despesa, certo? Previsão, se tiver alguma previsão para essa conta despesa, tá? E como ela se trata de uma conta sintética, certo? Eu desmarco o movimento e desmarco despesa. E aí finalizo o registro, tá? Então ela está aqui, ó, 4, despesa. E aí se eu quiser cadastrar uma subconta, tá? Digamos uma conta que vai ser apontada a despesa, tá? Então, digamos por exemplo aí aluguel se enquadra na conta despesa. Então eu venho aqui no mais, tá? Então obedecendo a sequência da conta despesa, que é 4, eu vou lançar a conta aluguel. Então eu lanço aqui 4.0.1, certo? Então marco movimento e marco despesa, tá? E logo após é só gravar o registro, tá? Então tá aqui, ó, abaixo da sequência, tá? Está a conta aluguel, certo? Despesa e logo abaixo dela aluguel, ok? Se houver alguma previsão para essa conta aluguel, eu posso lançar aqui, tá? Como também eu posso apontar um centro de custos. Então, onde é cadastrado o centro de custos? O centro de custos é cadastrado aqui, ó, no cadastro de grupos, onde aqui eu posso cadastrar o centro de custos. Digamos que eu tenho uma empresa e essa empresa possui vários locais, assim, existem em vários endereços diferentes, mas onde eu posso definir como matriz, como filial, como loja 1 ou loja 2, tá? Isso aí vai de acordo com sua nomenclatura, tá? Então aqui, ó, eu cadastro matriz, cadastro o administrativo da matriz, tá? Só como exemplo, e aí eu posso apontar esse centro de custo dentro da minha conta, dentro do meu plano de contas. Então digamos que esse aluguel aqui se refere à matriz, tá? Então posso deixar definido aqui como o centro de custos matriz, ok? Então nós agora vamos visualizar agora a tela de previsões, tá? Então previsões fica aqui, ó, no penúltimo atalho, previsões, tá? Então no momento que eu inicio a tela de previsões, tá, a gente vai visualizar sempre as ferramentas de navegação, de localização, de movimentação e as ferramentas de ações, tá? Então para dar início ao lançamento de uma nova previsão, tá, a gente tem que entender para que serve essa tela de previsões. Então, dentro dessa tela de previsões, a gente pode lançar todas as nossas despesas, despesas fixas, tá? São aquelas despesas que a gente sempre vai ter mensalmente. Uma conta de telefone, um aluguel, o pagamento de internet, ou a manutenção mensal de algum equipamento que eu tenha na empresa, tá? Então isso aí eu posso lançar aqui na minha tela de previsões. Então vou lançar aqui o aluguel, tá? Então eu venho no mais, tá? Lanço a data de vencimento, vou lançar a data de vencimento do aluguel para o dia 24/4/2013, tá? Nossa data 24/4/2013. Lanço a data de emissão. Poderia ser a data que foi gerado o contrato, ou a data que ela fecha, a pessoa fecha o aluguel, fecha a data de início do aluguel, tá? Então vou lançar aqui qualquer data só para a gente ter como exemplo. Então vou lançar dia 24 também
24/4/2013, certo? O número do documento, tá? Poderia ser o número do contrato de aluguel aí, tá? Então vou lançar aqui como 0023, tá? Esse campo cheque aqui seria para a gente ter o controle do pagamento desse título aí com a numeração de cheque, tá? Se eu for pagar essa parcela do aluguel com cheque, eu posso definir a numeração do cheque aqui, tá? Para ter o controle do cheque. E aí eu venho para o histórico. Esse campo histórico é onde eu vou lançar o nome da despesa, tá? Vou lançar a descrição da despesa, o histórico dessa despesa. Então aqui, aluguel, matriz, o aluguel loja 01, tá? O valor, vou lançar aqui R$1.000, certo? E o tipo da despesa. Esse tipo da despesa aqui é onde a gente vai apontar aquele plano de contas que foi cadastrado anteriormente, tá? Então, eu aponto aqui aluguel, então já aparece o código aqui, 4.0.1, tá? Como também o centro de custo que foi apontado lá no cadastro da conta, tá? Observações, se eu quiser lançar alguma observação referente a esse título, tá? E logo após aqui é só gravar o registro, tá? Então, se eu quiser visualizar o aluguel, tá? Eu posso utilizar esses filtros aqui para facilitar, tá? Então, como eu coloquei para o dia 24 e tem vários títulos aqui, eu coloco aqui a data de vencimento dia 24 ao dia 24, certo? Ao dia 24. E aqui é só executar o filtro por vencimento. Então eu vou visualizar aqui, ó, somente o aluguel, tá? Então já facilitou o tipo de visualização. Então, o que é que eu posso fazer referente a esse tipo de aluguel? Eu posso aqui na tela de previsões multiplicar essas parcelas, porque eu sei que esse aluguel vem durante o ano todo, tá? Então se eu fechei um contrato de aluguel com a pessoa do estabelecimento, do prédio, eu aí fecho já fixo já as parcelas durante todo o ano. Então, eu já possuo aqui, ó, uma ferramenta chamada multiplicar parcela, onde eu multiplico as parcelas, tá, de cada título. Então, o aluguel eu vou multiplicar em 12 vezes. Então, já existe uma parcela, então eu só lanço mais 11 parcelas. Então, no momento que eu executar, ele vai multiplicar as 11 parcelas, tá? Já com datas diferentes de vencimento, certo? Então, se eu fizer aqui o filtro, eu vou conseguir visualizar, tá, o aluguel, tá? Então, para facilitar também, eu posso utilizar outro filtro aqui, por tipo de despesa. Então, já está aqui, ó, como aluguel, então eu executo e vai me aparecer tudo que está com uma conta aluguel, tá? Logo após eu consigo visualizar aqui, ó, a ferramenta efetuar acréscimo ou desconto, tá? Eu tenho um determinado título e aí eu queria fazer um desconto nesse determinado título. A GVT aqui, por exemplo. Então, qual seria a necessidade de eu dar um desconto? Nesse histórico de GVT. Digamos que aí a GVT me fez uma cobrança indevida em um determinado mês e compensou essa cobrança com um desconto na minha outra fatura. Então eu necessitaria de fazer um desconto. Então eu venho aqui, ó, na ferramenta efetuar desconto e colocar aqui R$100, tá, de desconto, tá? O motivo, eu lanço ajuste, tá? O plano de contas, se houver algum plano de contas apontado referente a esses descontos, tá? E aqui eu venho do tipo acréscimo ou desconto, eu venho como desconto e executo. Então aqui eu já me subtraiu os R$100, então só ficou R$29,90, tá? E agora, se eu necessitar fazer a baixa desse título, tá, eu utilizo essa ferramenta aqui, ó, baixar título, certo?
Então, no momento que eu clicar nela aqui, vai me aparecer essa caixa de diálogo, tá? Onde eu lanço a data que eu estou fazendo a baixa, tá? Pode ser a data de hoje, pode ser uma data futura, pode ser uma data retroativa, certo? Lanço a operação financeira, tá? A operação financeira seria de onde está saindo esse dinheiro para fazer o pagamento desse determinado título, tá? Digamos que o dinheiro está saindo do Banco Itaú, tá? Da agência que está aqui com essa conta também, tá? O plano de contas, se houver necessidade de alterar, mas não é necessário porque o plano de contas já está apontado aqui ao lado, tá? Como também o centro de curso, tá? E o recebimento, não alterar também. Tá aqui o número do documento, tá? E o valor do pagamento, tá? Se eu quiser imprimir um comprovante referente a esse pagamento, tá? E aqui também se eu quiser imprimir cheque, se eu trabalhar com a impressão de cheque no formulário contínuo, tá? Então aí eu já imprimiria o cheque nominal a esse título, tá? E aí eu faço a baixa do título. Então no momento que eu der OK aqui, tá? Ele some da minha tela de títulos em aberto, tá? E vai para a minha tela de títulos baixados. Então onde é que eu altero a tela? Eu altero a tela aqui, eu não altero a modos. Então no momento que eu clicar aqui, ó, ele vai para títulos pagos, certo? Então o título da GVT está aqui, ó, R$29, tá? Com a data de pagamento, tá tudo aqui certinho, ok? Então voltamos para a tela de títulos em aberto, tá? Vou alterar o modo e volto para a tela de títulos em aberto. Então a ferramenta de efetuar acréscimo ou desconto a gente já visualizou, e aí nós vamos para a ferramenta de parcelar título. Então para que funcionaria essa ferramenta de parcelar título? Serviria simplesmente para parcelar algum dos nossos títulos aqui. Então, quando é que a gente utilizaria? Digamos que a gente entrou em acordo com um dos nossos, das nossas despesas. Digamos, a GVT, eu estou com essa parcela de R$129,90 da GVT, tá? E aí eu necessitaria de fazer um parcelamento. Eu não tenho condições de pagar esse título por inteiro, tá? Então eu queria parcelar em 2 vezes. Então eu entrei em contato com a GVT e ela me parcelou esse título em 2 vezes. Então eu aqui no nosso sistema a gente pode parcelar esse título. Então eu seleciono o título, tá? E venho na ferramenta parcelar título. Vai me abrir essa caixa, tá? De diálogo aqui. Onde para dar início ao novo parcelamento eu venho aqui no mais, tá? Então lanço a nova data de vencimento, tá? Vou lançar a data de vencimento para hoje, tá? Primeira parcela, dia 23 de 4 de 2013. O valor da primeira parcela eu lanço aqui R$100, tá? Se eu for pagar com cheque, eu já posso definir o número do cheque, tá? Então para gravar a primeira parcela, eu venho aqui no gravar registro, certo? E aí vou dar início à nova parcela. Então venho no mais, lanço a nova data de vencimento, vou lançar para o dia 24 de 4 de 2013. O valor, eu lanço os R$29,90, tá? R$29,90. E aí posso gravar o registro, tá? Então foi feito o meu parcelamento. Então, no momento que eu fechar, tá, as parcelas já vão ser criadas. Então, só para confirmar, eu venho aqui, as 2 parcelas, uma foi para o dia 23 e outra para o dia 24, então eu coloco aqui 23 até o dia 24 e executo, tá? Então tá aqui, ó, uma parcela para o dia 23 da GVT, no valor de R$100, e outra parcela para o dia 24 no valor de R$29,90, certo? Então altero o modo aqui, ou desfaço o filtro, e aí volto para mostrar a restante das ferramentas, tá? Então a próxima ferramenta aqui, ó, é unificar títulos. Então da mesma forma que a gente parcelou o título, a gente pode unificar, tá? Então digamos aqui que eu quero unificar esses 2 títulos da GVT. Então seleciono os títulos segurando o Ctrl aqui, tá? E venho na ferramenta aqui, unificar títulos. Então, no momento que eu unificar os títulos, ele vai me pedir a nova data de vencimento. Então, eu coloco aqui, ó, para o dia 23, tá? Que é hoje, e executo.
Então esse título foi unificado. Se eu fizer uma busca aqui para o dia 23, a gente vai ver que os títulos estão unificados aqui, tá? Então tá aqui, ó, no valor de R$ 259,80, tá? Com a origem aqui, ó, o de unificação, tá? Desfaço o filtro e volto para a tela normal. Posso visualizar um comprovante de lançamento, tá? Quero ver o comprovante de lançamento da GVT. Então, tudo que tiver da GVT vai me aparecer aí, tudo que tiver em aberto, tá? Em previsões para a GVT vai me aparecer, como qualquer outro título, tá? Posso emitir um recibo, tá? Um recibo para o pagamento, isso aqui, tá? Onde vai aparecer, vai constar no recibo o pagamento referente a esse histórico aqui, tá? Informando que eu estou pagando, tá? E aí daria por quitado esse título, certo? Então tá aqui o recibo, número do documento, tá? Recebendo da Conquest Informática a quantia de R$300 e por esse recibo dou a plena e total quitação, tá? E aqui aparece a quem eu estou pagando, tá? Esse determinado título. Posso também visualizar aqui, ó, a origem do parcelamento ou da unificação, tá? Lembra que a gente fez um parcelamento e fez uma unificação, tá? Então deixa eu fazer um filtro aqui para visualizar. Então tá aqui a origem parcelamento e uma unificação. Se eu quiser ver a origem desse parcelamento, eu consigo visualizar aqui, tá? Então seleciono o título e venho nessa ferramenta, a origem de parcelamento ou unificação. Então no momento que eu clicar, ele vai me mostrar qual foi a origem daquele parcelamento, como também a origem da unificação, tá? Certo? E aí eu venho para a próxima ferramenta, imprimir cheque, tá? A ferramenta imprimir cheque serve para quem trabalha, se a sua empresa trabalhar com a impressão de cheque no formulário contínuo, tá? Então você poderia fazer a impressão do cheque referente ao título que estiver aqui em previsões, tá? Então, no momento que eu clicar, ele vai aparecer essa caixinha aqui, onde eu informo a data da emissão, tá? A operação financeira, que vai ser o banco que eu vou emitir o cheque, tá? O número do cheque, nominal e o histórico. No momento que eu der OK, o cheque vai ser impresso já nominal a esse título aí, tá? Então, visualizando o restante dos filtros de tela, tá? Eu posso filtrar aqui por vencimento, tá? Posso visualizar os títulos aqui por vencimento, como também por emissão, certo? Posso também visualizar, puxar um filtro aqui de tela por tipo da despesa. Então eu selecionaria uma determinada despesa e apareceria só na minha tela aqui uma despesa referente só ao que eu selecionei, tá? A despesa só ao que eu selecionei aqui, tá? Então podemos ver também o relatório referente a previsões, tá? O relatório de previsões fica aqui, ó. Relatórios financeiros, previsões, tá? Então aqui eu lanço o filtro de datas, vamos colocar aqui do dia 1 ao dia 23/4, tá? O tipo do relatório pode ser por vencimento, tá? Ou pode ser por centro de custo sintético, tá? Por centro de custo analítico, ou por vencimento contínuo ou individual, tá? Vamos lançar aqui por vencimento, tá? Tudo que eu tenho a vencer, tá? Grupos, eu posso selecionar, tá? Que é o centro de custo, posso apontar um determinado centro de custo ou posso deixar todos e aí executo. E aí vai aparecer todas as minhas previsões de despesas que eu tenho a pagar por datas, tá? Tudo em ordem, ok? A próxima parte do treinamento que a gente vai visualizar agora é a parte do caixa, tá? Que é para finalizar o nosso treinamento aqui, tá? Então, o que é que a gente vai visualizar no caixa? O que é que a gente vai fazer na nossa tela do caixa aqui no sistema, tá? O caixa aí nada mais que uma ferramenta de conciliação, tá? E de lançamentos avulsos do nosso sistema, tá?
Então tudo que vem para aqui para o caixa é proveniente tanto do contas a pagar, tá? Do contas a receber, tá? De contratos e previsões, tá? Então os lançamentos que a gente, as baixas dos títulos que a gente fizer vão vir parar aqui no caixa como um crédito ou como um débito, tá? Como também a gente pode dar saída avulsa ou dar entrada de valores avulsos, tá? Nas nossas contas, certo? Então como é que funciona esse lançamento avulso, tá? No nosso sistema. Então, para dar início aqui à visualização total do caixa, a gente visualiza as ferramentas de navegação, tá? De localização, tá? O responsável, tá? Dos lançamentos sempre vai estar aqui, tá? Na auditoria, tá? E as ferramentas de movimentação. Então, para dar início a um novo lançamento avulso, tá? Eu venho aqui no mais, tá? E aí eu vou dar uma retirada de um valor para um determinado funcionário, que aqui eu posso fazer adiantamentos salariais também, tá? Então eu lanço a data, tá, de competência, através de um enter, tá? Como também a data de competência, tá? Do dia. Lanço o número de documento, vou lançar aqui o documento 00022, tá? E aí o histórico, eu coloco o adiantamento salarial, tá? Vou lançar aqui o valor de R$300. E agora eu vou apontar de onde está saindo esse valor. Vou dizer que está saindo do Banco do Brasil, tá? Eu tenho o checkbox aqui ER, tá? Onde o ER aqui eu marco para informar que essa transação está sendo a transação fiscal, tá? E aí eu venho para a conta corrente desse determinado funcionário. Então digamos aqui que o funcionário Herman de Lima, eu estou fazendo o adiantamento salarial para ele, ok? Posso apontar também um plano de contas referente a esse adiantamento salarial, tá? Vou lançar aqui como folha de pagamento, certo? Como também o centro de custos, tá? Referente ao centro de custos matriz. E aqui eu venho para C ou D, que significa crédito ou débito. Então, como eu estou fazendo um pagamento, é um débito, tá? Então já ficou negativo aqui, ó, menos 300. Então, no momento que eu finalizar aqui, ó, já foi incluso esse adiantamento salarial para o Herman Souza, tá aqui, ó, menos R$300, tá? O histórico, adiantamento salarial, tá? Tudo aqui certinho. Então foi feito um adiantamento salarial. Então, se eu quiser dar entrada de algum valor no meu caixa, eu faço da mesma forma, tá? Eu venho no mais, tá? Data de competência, utilizando o enter, tá? Lanço o número do documento, vou lançar um documento 00023 e o histórico, saldo bancário, certo? Vou lançar aqui R$10.000, certo? Vou dizer que esse saldo bancário é referente ao Banco do Brasil, tá? Vou marcar o ER para informar que é fiscal, certo? E aqui eu posso gravar o registro, tá? Então esse saldo de R$10.000 foi lançado na conta do Banco do Brasil, tá? Tá aqui, ó, o saldo bancário. Então como é que eu visualizo essas movimentações? Como é que eu visualizo esses lançamentos? Como é que eu puxo o saldo das minhas contas? Eu consulto o saldo através aqui, ó, de consultas, saldo, ou através do atalho Ctrl A, tá? Então eu vou ver o saldo aqui, ó, do dia 23/4/2013. Então eu executo através dessa ferramenta aqui, ó, executar consulta, tá? Então o Banco do Brasil está aqui, ó, o saldo bancário, tá? O saldo total, tá? Incluindo as despesas, incluindo os débitos e os créditos, tá? A gente está com saldo positivo, tá? E o saldo conciliado tá só 750, tá? Então, o que significa esse saldo conciliado? Esse saldo conciliado simplesmente é um saldo onde a gente confirmou, fez a confirmação desse saldo, a gente fez a conciliação desse saldo. Então, o saldo que existe
é esse de 9.159.401, tá? Mas o que eu informei que está correto, que está batido, o que eu informei que foi conciliado só foi 750, certo? Então como é que eu faço a conciliação? Deixa eu fazer a conciliação desse saldo bancário no valor de 10 mil, tá? Então seleciono o título, tá? E venho aqui, ó, nessa ferramenta aqui, ó, conciliar lançamento, tá? Então a data de conciliação está em branco. No momento que eu conciliar o lançamento, vai aparecer a data de conciliação. E se eu for visualizar aqui o consultas, saldo, no momento que eu executar com a data de hoje, vai estar aqui, ó, o novo saldo conciliado, ó, 10 mil, que foi justamente os 10 mil a mais que eu conciliei, tá? Então eu informei que esse saldo é verdadeiro, que esses 10 mil realmente foram depositados, tá? Já foi finalizado, tá? Então, da mesma forma que eu concilio o lançamento de saldo, eu concilio o pagamento de algum fornecedor ou o pagamento de algum cliente comigo, tá? Então, a origem eu visualizo aqui, ó, através desse campo OR, tá? O CAR aqui significa quantos a receber, tá? Então, aqui se trata de um cliente. Então, se eu conciliar mais esse valor aqui, ó, no valor de 449, se eu for visualizar o meu consultas, saldos, eu já vou visualizar um valor a mais, tá? Já subiu aqui para 11.199 o saldo conciliado, certo? Então, a gente agora já visualizou o que é que significaria o conciliar, tá? A conciliação, certo? Posso também fazer os filtros aqui de tela do meu caixa por data, tá? Eu quero ver tudo do dia 23 e executo aqui, tá? Então tá tudo aqui. Como também posso filtrar por operação financeira. Eu quero ver tudo que eu tenho no Banco do Brasil, por exemplo, tá? E executo. Então só vai constar tudo que tiver do Banco do Brasil, tá? Vamos visualizar o restante das ferramentas aqui de movimentação. Então, digamos que aqui eu tenho um lançamento de um adiantamento salarial do seu Hermani, tá? Então, deixa eu fazer o filtro aqui. O adiantamento salarial está aqui, no valor de R$300. E esse adiantamento salarial não foi feito mais. Eu quero cancelar esse adiantamento. Tem como eu cancelar? Tem sim. Então aqui, ó, eu posso utilizar essa ferramenta aqui, cancelar lançamento. Então no momento que eu cancelar esse lançamento, tá? Já vai ser desfeito. Então tá aqui, ó, o documento já foi cancelado, tá? Então isso aí já não está valendo de mais nada, só um controle nosso aí, em telas aí, certo? Posso também imprimir cheque, tá? Nominal. Então, digamos que eu não tivesse cancelado esse adiantamento salarial e aí eu gostaria de imprimir o cheque para fazer o pagamento desse adiantamento salarial para o meu funcionário. Então, no momento que eu clicar aqui, tá? Eu já iria imprimir o cheque nominal a essa determinada pessoa, já com o valor tudo preenchido. Isso aí se eu tivesse a impressorazinha de formulário contínuo para impressão de cheques, tá? No formulário contínuo, certo? Tenho também o imprimir cópia de cheque, tá? Que seria a impressão da cópia do cheque, tá? Para um controle, tá? Interno nosso. Como também o emitir recibo. Eu posso imprimir o recibo para o funcionário assinar, informando que recebeu esse cheque, que recebeu essa quantia, certo? Posso também retirar a despesa, tá? Estou vendo aqui que está marcado como despesa, tá? Aqui no cantinho da tela, está marcado um D de despesa, tá? Como eu apontei uma conta que estaria marcada despesa, tá? Eu posso retirar essa despesa e aí ela some aqui, tá? Posso visualizar os lançamentos não conciliados, tá? Deixa eu desfazer o filtro aqui. E aqui, no momento que eu clicar nessa ferramenta, eu vou visualizar todos os lançamentos não conciliados, tá? Que estão aguardando a conciliação, certo? Como também posso trabalhar com conciliação automática, tá? Então, como é que funcionaria essa conciliação automática? Eu importaria o meu extrato bancário, tá? O arquivozinho que o banco gera em extratos, tá?
para fazer a conciliação. Então aqui eu importaria o arquivo, tá? Iria fazer a busca do arquivo desse determinado banco, tá? Buscaria o arquivo que estaria salvo no meu computador, tá? E dependendo dos títulos que existem aqui no meu caixa, eu iria fazer a conciliação, tá? Eu iria inserir, iria buscar as informações que eu quero aqui, tá? E logo após iria conciliar, tá? Onde o próprio sistema iria reconhecer através de números de documentos, tá? E valores, tá? Como também os históricos, iriam cruzar essas informações e iriam fazer a conciliação automática do meu caixa, tá? Posso também visualizar as pendências de conciliação, tá? Posso gerar uma pendência de conciliação aqui, como também imprimir a conciliação bancária, tá? De um determinado banco. Então, no momento que eu informar o Banco do Brasil, a conciliação bancária vai estar aqui, tá? E agora a gente vai visualizar os relatórios para finalizar esse treinamento, tá? Então, os relatórios referente ao caixa, tá? Um dos primeiros relatórios fica aqui, ó, relatórios financeiros, ficha financeira, tá? Então, vou fazer o filtro do dia 1 ao dia 4, tá? E a operação financeira eu posso deixar todas ou posso selecionar uma determinada operação. Então, no momento que eu executar esse relatório financeiro, ficha financeira, vai aparecer, tá? Toda a movimentação referente ao caixa, tá? Separado por operação, tá? Então tá aqui, ó, todos os valores, tá? Todos os títulos, todos os históricos estão aqui, tá? E tem a aba de conciliação, tá? Se o valor foi negativo ou foi positivo, vai estar aí, tá? Tudo separado. E se foi conciliado, tá? Então, conciliado só tem esse aqui, ó, da TOT Representações, que foi conciliado no dia 11/4/2013, correto? Posso visualizar um outro relatório, fluxo de operações financeiras, tá? Então, relatórios financeiros, fluxo de operação financeira, tá? Então, faço filtro de data, do dia 1/4 ao dia 23, tá? Seleciono a operação financeira, tá? Digamos aqui é do Banco do Brasil, tá? E executo. Então, vai aparecer todo o meu fluxo de operação financeira, tá? Os créditos, os débitos, tá? O meu saldo, a conciliação, se houver, tá? Vai aparecer tudo discriminado aí, tá? Saldo conciliado, tá? O total, tudo aí certinho. Posso também buscar um relatório financeiro de conta corrente, tá? Então aqui, tá aqui, contas correntes. Então eu quero visualizar o que eu movimentei hoje nas contas correntes e executo. Então tá aqui, ó, toda a movimentação da conta corrente, tá? Posso buscar também um outro relatório aqui, relatórios financeiros, fluxo das contas correntes, tá? Então, do dia 1 ao dia 23, tá? Todas as contas correntes, tá? Eu posso selecionar uma determinada conta. Então, eu executo. Então, vai aparecer o fluxo analítico das contas correntes, tá? Então, aquele adiantamento salarial tá aqui, ó, tá tudo certinho, ó, o que eu fiz. Ok, que a gente fez aqui. Ok. Posso buscar também outro relatório, relatório financeiro, plano de contas, tá? Então eu vou visualizar o relatório referente ao plano de contas, tá? Referente ao geral do plano de contas. Então eu faço filtro de dados do dia 1 ao dia 23 e o tipo do relatório completo. Então aqui no relatório do plano de contas ele me divide as contas, ó. As contas sintéticas, tá? Estão em azul, tá? E as contas e as subcontas estão na cor preta, certo? Ele me dá o total da conta sintética, tá? E me dá discriminado também pela subconta aqui, certo? Posso também buscar um relatório total de despesas, tá? Relatórios financeiros, total de despesas.
tá? Então, vou fazer o filtro aqui do dia 1 ao dia 23, tá? O filtro por data, tá? O tipo do relatório sintético. E no momento que eu executar, ele vai me mostrar o total de despesas, tá? Separando aí por contas, tá? A despesa e o saldo, ele me dá o limite, tá? Foi destinado lá no cadastro da conta, do plano de contas, a despesa e o saldo, tá? Posso também buscar um relatório fiscal, tá? Resumo dos impostos, tá? Então o relatório fica aqui, ó, relatórios fiscais, resumo dos impostos, tá? Então faço filtro de datas, tá? O tipo do relatório sintético e a região eu deixo todas. Então, o que é que vai me aparecer aí nesse relatório? Vai aparecer todos os meus débitos e créditos referentes aos impostos, tá? Vai estar tudo especificado aí, ISS, ICMS, RPJ, PIS, COFINS, CSLL, tá? Então tá tudo aqui discriminado. Certo? Então por hoje a gente finaliza mais um treinamento, tá? O treinamento na aula 5, e aí damos por encerrado esses modos de 5 treinamentos, tá? Referente ao Singen, tá? Agradeço pela atenção, tá? E um bom dia e até a próxima.